Oi, meu nome é Gabriel do Grupo Escoteiro Nascer. Eu vim aqui fazer a especialidade de vigilância epidemiológica. Primeiro, eu vou falar sobre o surto. O surto é quando uma doença se espalha em um determinado local. Eu fiz o exemplo de várias crianças pegando sarampo em uma escola. Agora eu vou falar sobre a epidemia. A epidemia é quando o número de casos de alguma doença aumenta muito mais que esperado. E tem três tipos. A municipal, que é quando a doença contamina vários bairros de uma só cidade. A estadual, que é quando a doença contamina várias cidades de um só estado. E a nacional, que é quando a doença contamina vários estados de um só país. Agora eu vou falar sobre a pandemia. É o pior dos cenários porque ela é muito pior que a epidemia nacional, porque ela contamina vários países do mundo. E agora a endemia não tem nada a ver com casos e quantidades de pessoas, só tem a ver que a doença vai e vem várias vezes, que nem a febre amarela no norte do Brasil. Agora eu vou falar sobre as três pandemias que eu escolhi, mas primeiro eu vou falar sobre a tuberculose. A tuberculose é a doença mais afetada no mundo. Em um dia, 4.000 pessoas morrem. Agora eu vou falar como que tu sabe que tu tem a tuberculose. Tosse, perda de peso, febre e cansaço. Também, como que tu pode transmitir é quando durante a fala, espirro e tosse que tu dá, porque a tosse, o espirro e a fala transmitem partículas que ficam um bom tempo no ar. E agora eu vou falar sobre os medicamentos. Os medicamentos para criança tem vacinas. Só para criança pode dar a vacina. E também para os adultos dá para dar remédio. E agora a tuberculose afeta os pulmões. Agora eu vou falar sobre o H1N1 ou gripe suína. A gripe suína foi considerada uma pandemia em 2009 e durou 1 ano e 2 meses. Em 2016, essa foi considerada de novo uma pandemia. Em 2016, essa doença matou 2.000 pessoas no Brasil. E daí, em 2016, apresentaram diferentes sintomas do H1N1. Foi febre, dificuldade de respirar, dores do corpo e dor na cabeça. Tu pode transmitir o H1N1 quando tu tosse e espirra, porque quando tu tosse e espirra, sai várias partículas que ficam no ar um bom tempo, e quando alguma pessoa passa, pode pegar e ir por objetos contaminados. Desenvolveram vacina e medicamentos. Agora eu vou falar sobre o Covid-19 ou coronavírus. O coronavírus já matou 200 pessoas no Brasil. E foi considerada uma pandemia em 13 de março de 2020. É uma pandemia atual. No mundo, essa doença matou 36.000 pessoas e os sintomas são febre, tosse seca, dificuldade de respirar e, em casos mais graves, pneumonia. Essa doença pode ser transmitida pela tosse e espirro, que solta partícula que fica no ar 3 horas,
E também quando tu tosse num objeto e tal, de ferro e plástico, fica 3 dias. E quando tu tosse perto de uma pessoa. Agora eu vou falar sobre algumas doenças e como a gente pode se proteger delas. Primeiro eu vou falar sobre doenças que são transmitidas por gotículas. Elas podem ser transmitidas por tosse, fala e espirro. Elas podem chegar até menos de 1 metro e quando alguma pessoa passa pode atingir. Eu peguei 3 exemplos: a cachumba, o sarampo e a gripe. Agora eu vou falar como que a gente pode se proteger delas. Primeiro, sempre lavar as mãos. Quando for espirrar, sempre espirrar assim, não assim, ou usar lenços descartáveis. Sempre usar álcool em gel para limpar coisas e nunca compartilhar copo, talher e prato. E nunca entrar em lugares que tem muita gente. Agora eu vou falar sobre doenças transmitidas pelo aerossol e como a gente pode se proteger delas. Eu peguei 3 exemplos. O exemplo de sarampo, tuberculose e coronavírus. As doenças podem ser transmitidas pela fala, espirro e tosse. As doenças podem ser transmitidas até 3 metros de distância e ficam muitas horas no ar. Agora eu vou falar como que a gente pode se proteger delas. Sempre lavar as mãos antes de refeições e depois que usar o banheiro. Sempre espirrar sim e nunca sim, ou sempre usar lenço descartável. Nunca compartilhar copo, talher e prato. E antes de tocar em alguma coisa, lavar com álcool em gel. E também nunca em lugares com muitas pessoas. Agora, por causa dessa pandemia do coronavírus, nunca deve sair sem as máscaras em qualquer ocasião, se tu for trabalhar ou ir no mercado. E agora eu vou ensinar como lavar as mãos. Agora eu vou ensinar a lavar a mão da maneira certa. Primeiro, tu pega o sabão, esfrega na palma da mão, abre um pouco a torneira e entre os dedos. Sempre trocar de posição. Daí agora os dedões. A parte de trás da mão. E o pulso. E quando tu não tem acesso a sabão e água, tu pode usar o álcool em gel. Fazer o mesmo processo. Hoje, agora eu vou falar sobre doenças transmitidas por via fecal oral.
Eu peguei 2 exemplos, a amebíase e a verminose. O vírus pode ser transmitido através das fezes e também alimentos contaminados e água também. E as mãos. Tu pode se proteger desse vírus lavando sempre bem os alimentos, tomando água tratada e lavando as mãos antes de refeições e depois de ir no banheiro.